Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Agora Tocantins em Cena. Hoje eu tô aqui com duas pessoas da produção, que é Raquel Edges. Edges. Gente, é difícil falar seu nome. Não. E o Emerson, que o Emerson é produtor executivo e é a primeira pessoa da parte técnica que eu estou entrevistando que é de fora, né? Olha, que bom. Muito chique. Primeiro foi o Gabriel, que ele é ator do Intramas, e agora o Emerson tá aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês Obrigado. dois. Obrigada, Gabi. Gente, eu queria que vocês... Geralmente eu faço a pergunta de como vocês começaram, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falar o que é o trabalho de vocês, o que vocês fazem no cinema. Eu começo? Pode começar. Eu sou produtora audiovisual, né? Eu sempre me considero produtora audiovisual. Trabalho já tem 20 anos como produtora. A gente, inclusive, já comentou sobre Raquel aqui. Já? Algumas vezes, Raquel. Tem que assistir todos, que eu não assisti todos ainda. Olha só. Eu trabalho já há mais de 20 anos e já tem 2 anos, mais ou menos, que eu tô como diretora de produção. Já aqui no Tocantins, né, que a gente está com uma leva boa de muitos filmes bons aí, então fiz o Entramas, a gente deve falar aqui, né, dos filmes, apoio cultural. E qual era o resto da pergunta? Tá, o que a gente faz, né? Isso, qual que é a função do diretor de produção dentro de um set de filmagem? Certo, bom, dentro de toda a função no filme, a gente pega do zero, assim, né? A gente começa... primeiro faz as pesquisas de locação, então a gente meio que anda em todos os setores ali, né? Então a gente começa com locação, depois a gente vai vendo a estrutura que a gente vai precisar para esse set. O que a gente vai precisar naquela locação? Alimentação, tem que alimentar uma equipe inteira, elenco, transporte dessas pessoas, montar um cenário, por exemplo. A gente tem a equipe de arte que monta um cenário. Sempre vai precisar de alguém da produção a gente precisa de um container aqui, a gente precisa tirar uma coisa aqui, colocar uma coisa ali. Enfim, tudo envolve a produção. A produção é aquela que todo mundo fala, cadê a produção? Que a produção resolve. E se a produção não resolver, é porque é incompetente. Se resolveu, é o mínimo. É o mínimo que a gente faz. Ou seja, um dos que mais trabalha no set. A gente pega do zero e entrega no zero também, porque a gente termina tudo, né? Então, a gente está começando agora uma produção nova, então a gente está justamente... Tipo, hoje eu até falei pro Emerson, eu falei, nossa, é muita coisa que a gente tem que fazer, porque a gente tem que começar do zero mesmo, assim, onde que a gente vai gravar determinada cena, quem que vai estar naquela cena, quais são a equipe que vai estar, onde que essas pessoas vão dormir, comer, tudo é a gente que pensa, Ou né? seja, trabalha com todas as equipes. Com todas as equipes. A gente conversa com todo mundo. Todo mundo dentro de uma produção sabe quem é, dentro de um filme todo, sabe quem é da produção e sabe quem tem que recorrer na hora que eles precisam de alguma coisa. Acho que ainda bem que a Raquel... Bem resumido. A Raquel é bem tranquilinha pra gente falar com ela, né? Tranquilinho. Não vou nem falar por quê. Eu costumo dizer que a produção, quando ela não é lembrada, é porque está tudo correndo bem. Ela só exatamente. Quando ninguém reclama, porque a gente não recebe elogio. A produção não recebe elogio. A produção só é lembrada quando ela erra. Você não vai receber ninguém, você não vai perceber ninguém dizer, a produção é ótima. Não, a produção é péssima, deu problema. Então, assim, se ela não é lembrada, se aconteceu tudo certinho, ninguém vai lembrar dela. Vai lembrar do ator, vai lembrar do diretor, vai lembrar... Mas a produção, ela tem que funcionar, né? Sabe que eu me identifico com isso aí? Porque eu só sou lembrada quando eu erro também. É continuista. Continuista, né? É bem isso. Então, eu, na verdade, comecei... O problema é quando que eu sou lembrada lá na tela, né? Não é lá no... Eu comecei, na verdade, na burocracia, né? Eu comecei no Ministério da Cultura, como gestor cultural, e trabalhando com audiovisual já, né? 2000 ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso. De lá eu fiquei entre Ancine, Ministério da Cultura, EBC,
Eu fiquei até 2017, por aí 16. Eu tive só 2 idas e vindas, mas eu comecei mesmo como gestor cultural na Secretaria de Audiovisual, aqueles primeiros editais de fomento que teve. Amarelo Manga, por exemplo, que é um primeiro filme do nosso querido... Gente, deu um branco no nome do diretor. Também fugiu. Cláudio Assis, pelo amor de Deus. Cláudio, desculpa. Conheço Perdoe. o filme, mas esqueci do... Foi um dos primeiros filmes que a gente trabalhou lá dentro com baixo orçamento. E daí para frente, quando eu saí do governo, foi que eu fui começar a trabalhar como produtor executivo. Eu já comecei como produtor executivo. Eu passei pela cadeia, mas eu já comecei como produtor executivo. Eu fiz apenas um estágio ali na diretoria de produção, mas eu fiquei... Basicamente, fui direto para produção executiva. E o meu trabalho, na verdade, ele é complementado pela direção de produção. Porque o produtor executivo ele começa no projeto antes de tudo, antes de ter dinheiro, antes de nada. Então, uma vez que o produtor já está com um projeto elaborado, a gente ajuda desde a captação de recurso até a hora que o projeto vai ser executado. Então, quando o produtor me chama, normalmente, ou é para ajudar a captar, ou é para ajudar a executar o orçamento que ele já tem. E aí é aquele velho momento de eu chegar para ele, ler o roteiro e falar, olha só, desculpa, ou você diminui o seu roteiro, ou você precisa captar mais dinheiro. Então, eu que vou dizer para ele, de fato, se o sonho dele é uma Vai realidade. tirar a pessoa lá da nuvem e jogar ela no chão. É, porque os produtores, normalmente, eles são diretores, são roteiristas, então eles têm muito essa coisa do sonhador, do cara que é o meu projeto. No Brasil, a gente tem muito essa cultura do diretor fazer praticamente tudo. Só que na hora de executar, não adianta você ter esse viés muito criativo. Você tem que pensar na execução do projeto. E, ao mesmo tempo, também não deixar o criativo de lado. Então, assim, a partir do momento que eu defino as bases, que eu chego para o diretor e falo, ok, dá para a gente fazer o orçamento, dá para a gente fazer o seu filme dessa forma, aí eu entro com desenho de produção, que esse desenho de produção é feito junto com a diretora de produção, e ela vai executar isso no set. Quem executa o desenho de produção e finaliza ele comigo é a diretora de produção, ou o diretor de produção. Mas ele começa lá no início, quando eu pego o orçamento, destrincho ele, digo o que cada um... Porque a gente, além de destrinchar o orçamento, a gente também tem que ter ideia de mercado. E o mercado, ele varia bastante no Brasil, né? Cada situação, cada região é uma realidade. Não dá para já ia perguntar isso, porque você já participou de vários projetos em vários estados diferentes. Eu acho que eu Como filmei que é vários. isso? É muito diferente. Eu já filmei, eu acho que quase todos os estados do Brasil, com exceção do meu estado, do Piauí, gente. Eu preciso filmar lá. Que eu sou do Piauí, apesar de ter passado pouco tempo lá, mas eu sou de lá. Existe uma realidade, na verdade, dos projetos, das situações. Existem aqueles projetos grandes que são sediados no estado, mas muitas vezes a produtora não é de lá. Muitas vezes se usa o estado. Às vezes alguém vem filmar no Jalapão, mas é uma produtora de fora, do exterior, ou uma produtora do Rio, de São Paulo, que vem com uma base, uma estrutura de mercado eixo Rio-São Paulo. Já com esses projetos regionais, que eu costumo fazer muitos de baixo orçamento, ano passado mesmo eu tive essa disparidade orçamentária. Eu fiz um filme em BH, que custou 10 milhões e meio. Fiz um filme em Salvador, que custou 3 milhões e meio. Fiz um filme aqui em Tocantins, da Lei Paulo Gustavo, 1 milhão e 300. E depois fui para o norte do país, no interior do Pará, um filme com 2 milhões. Então, você faz os mesmos filmes, são os mesmos filmes, porque o filme tem começo, meio e fim. São os mesmos filmes com orçamentos diferentes. A diferença é, quando eu digo mesmo filme, é porque um longa é um longa, seja aqui ou seja na China. É um longa, 70 minutos e pronto. Então, assim, eu costumo comparar muito com uma casa. Existem casas de 1 milhão, existe casa de 100 mil reais. A serventia dela é a mesma, morar. Agora, se ela vai ter um telhado melhor, se ela vai ter um piso melhor, se ela vai ter um... No cinema é a mesma coisa. Então, assim, se eu tenho um filme de 2 milhões, eu não vou poder ter uma Alexa, como numa câmera que você usa, que custa só o aluguel dela 30 mil a semana. Eu não posso ter, por exemplo, um jogo de lente Ultra Prime. Então, assim, eu consigo fazer com uma câmera menor, com um cenário menor, com tudo menor, mas eu consigo entregar o filme. Então, eu acho que é muito entender, Gabi, a coisa da vocação de cada projeto. Tá? Tem projeto que é feito para ganhar dinheiro, para ter retorno financeiro, para ter mídia, para ter bilheteria. Outros projetos têm um outro viés. Um projeto mais cult, que vai para festival. Tem projetos iniciantes também, que as pessoas também estão começando. Então, é todo um início de carreira. Então, varia bastante. Então, não dá para... são realidades diferentes. Então, assim, eu saio daqui e vou para um filme
no Rio de Janeiro, que é 4 vezes o valor desse orçamento. Eu tenho que chegar com outra cabeça. Então, eu não posso chegar também de lá com essa cabeça aqui. Né? Chegar lá economizando tudo que deu. Não, é porque é tudo dentro do que o orçamento pede, do que o filme não, pede. é que pode. Nossa, deve ser lindo pensar assim. A pessoa quer... A gente vai ter isso aqui. Vai ter. Tem uma coisa que eu aprendi com o produtor executivo quando eu comecei a trabalhar no cinema. E essa frase eu falei que eu vou botar no meu mural, assim, para quando todo mundo entrar. É assim, tudo não terás. Então, assim, você pode até pedir, mas tudo você não vai ter. E o produtor executivo, ele vai sempre dizer não, né? Mesmo que daqui a pouco ele fale sim, mas... Eu adoro quando eu chego na Kel, humildemente, falo, Kel, tem como me dar um marca-texto? Não. Não. Eu também sempre Ela não. só fala não. Tá bom. Não queria mesmo? Não dá, não. Não dá, né? A gente sempre tem que começar pelo não, aí depois você corre atrás do sim. Não, e de repente ela chega lá com o marca-texto, pega isso aqui. Eu falei, obrigada. Tudo a gente tem que começar pelo não, não terás. Não terás. Tudo não terás. Alguma coisa você vai ter, mas tudo não. E assim, como a gente está falando do cinema tocantinense, né? Já que você tem experiência fora. Você tem experiência fora, Kel? Não, só de trabalhar com pessoas que vieram gravar aqui, né? Como o Emerson falou de produtoras de fora que vêm gravar aqui no Tocantins. Porque como que vocês enxergam o cinema tocantinense? Porque eu gosto, assim, de ver, pelo que eu percebi, trabalhando com pessoas de fora, né? Nesses projetos, inclusive, foram vários que a gente já trabalhou junto, né, Kel? E a gente trabalhou no Circo dos Sonhos, se Deus quiser, o próximo também. Quando a gente trabalha aqui, a gente percebe que o pessoal daqui, eu sempre falo isso, a gente é um pouco mais engrenagem e o pessoal de fora é um pouco mais meio restrito com cada função. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. O que vocês sentem do cinema tocantinense? Qual foi a experiência? Porque você começou no Boneco de Barro. Aqui em Tocantins, o primeiro projeto que eu fiz foi o Boneco de Barro. Aí você veio o Circo dos Sonhos e agora está no... Na verdade, eu fiz mais... Antes disso, eu fiz mais duas. Na verdade, eu fiz... Aqui em Tocantins, com base no Tocantins, foi o seguinte. Eu fiz primeiro Boneco de Barro, que foi uma série mega complexa, que já foi com uma estrutura... Foram muitos episódios também, né? Foram 23 episódios de 13 minutos. Era uma série para a ABC, da Empresa Brasileira de Comunicação, e era uma série que a gente rodou 7 semanas e meia. Caramba! Então, e a gente rodava, na época, ainda de 6x1. E o orçamento era... O orçamento era pequeno, era um orçamento de... Não chegava nem 3 milhões de reais, era 2 milhões e meio, uma coisa assim. Mas a gente já teve que trazer as bases, os chefes de departamento de fora. A gente não tinha, né? A gente não tinha assistente de direção, não tinha... Pessoal de arte também, a gente não tinha... A gente de arte, a gente tinha cenógrafo, pessoal que estava acostumado a fazer mais teatro. E a parte de equipamento, por exemplo, a MZN, que assumiu na época, o Márcio assumiu a primeira direção do primeiro longa-metragem dele de ficção. O primeiro trabalho de ficção dele foi com a gente. Eu tive uma reunião com ele, eu falei, dá conta. A série era do Nival Correia. E a gente fez um trabalho, Gabi, que naquela época a gente já trouxe todas as bases de produção que tem que ter no filme. É quando você fala assim, aqui mais, as pessoas trabalham mais ali fazendo o todo, e quando você vem de fora, você vê departamentalizado. É porque o cinema é departamentalizado. A verdade é que quando a gente fala de uma produção de curta, de documentário, a gente fala de um momento, aquilo que eu falei para você, que o produtor faz meio que tudo, né? O produtor, ele é o diretor, ele é o dono do filme, ele é o coprodutor, e ele faz tudo. Então, às vezes, o recurso é tão pequeno que não dá para ele fazer. Mas eu acho que é sempre importante, por menor que seja a produção, que você consiga trazer todos os entes da cadeia produtiva para uma produção. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que você tenha... Tem que ter um continuista, sim, nem que seja o filme... é pequeno, não precisa, tem que ter sim. Por quê? Porque dessa forma a gente também está fomentando toda a cadeia produtiva. Então, a gente tem que saber que tem que ter um continuista, tem que ter um diretor de produção, tem que ter um coordenador de transporte, tem que ter um cara da alimentação, porque é assim que faz cinema. Então, eu acho que... Eu não acredito muito naquela coisa quando você fala assim para mim, fulano fez 3, 4, 5 funções no filme. Desculpa, não fez.
Não fez. Tentou fazer, deu um jeitinho, Fez mas não mal fez. feito. Não faz, não tem como. É humanamente impossível você fazer 2, 3 funções, ainda mais quando as funções não são inerentes ao teu cargo. Tipo, produtor executivo, diretor, ator. Vou estar dando um exemplo. São áreas muito separadas uma das outras. É diferente, por exemplo, eu sou diretor de produção, mas também vou fazer transporte, mas também vou fazer assistente de produção. Beleza, tu tá ali na tua área, tu tá se virando, trabalhando dia e noite. Mas Nessas áreas, são áreas conjuntas, né? que são áreas conjuntas. Agora, imagina, você tá cuidando de números, de repente você vai dirigir um filme em que você sabe que E a vai pessoa atuar. que vai te podar ali vai ser você mesmo. Sim. E como é que tá a tua criatividade nesse sentido? Porque eu não posso chegar para um diretor e começar a podar tudo que ele quer, criativamente falando. Eu tenho que falar para ele, olha só, você quer esse cenário aqui, ele me custa 100 mil. Vamos para um de 80, que o efeito é o mesmo. Eu posso fazer isso, mas eu não posso falar assim, não, você não vai ter esse cenário, vai ter que filmar, ao invés de Tá filmar. viajando, para. Não posso fazer isso. Então, por isso que a expressão que nem, né, se usa muito, mas cada macaco no seu galho. No cinema tem que funcionar as coisas assim. Vai ter que ter alguém para chegar para você e falar assim, olha, não dá não. Tá? Tem que ter alguém para dizer o não. E se você estiver dirigindo, você vai perder a tua criatividade completamente. Não, acaba que você fica disperso de alguma das funções. E você que dirigiu o seu curta, você viu. Eu imagino você ter feito muita coisa ali ao mesmo tempo no teu curta. Eu fiz a produção executiva também. Pois é. Mas aí o que acontece? Eu acho até que produção executiva, se você consegue fazer ela, porque é uma coisa que vem antes. Eu faço a produção, eu chego às vezes num projeto que eu dou consultoria, eu faço a produção executiva antes, e aí eu falo assim, eu preciso só de um diretor de produção bom, que pegue esse plano aqui e consiga andar com ele. O resto, porque quando eu abro câmera, o produtor executivo, ele está ali para segurar a onda. Mas ele não é tão necessário quanto, por exemplo, o diretor de produção. Quando tá no set, né? Então, por isso que eu acho. A Kel já era diretora de produção. Ela precisa estar até o último dia do filme. Se eu sair hoje pro filme com desenho montado e aprovado por ela, ela toca. Talvez ela tenha alguma dificuldade, porque o cinema tem muita vai e vem, briga, mudou aqui, não é esse set, e aí você tem que sentar e resolver. Mas, no geral, se a coisa funcionar como está programado, é um trem descarrilhado. Por isso que eu falo, uma vez que você abre o set, que você abre câmera para filmar, esquece. Qualquer parada que você der é um prejuízo enorme, imensurável. Então, por isso que a pré serve para isso. Enquanto não for resolver todos os penduricalhos, todas as questões para abrir câmera na pré, não comece o seu filme. A melhor coisa, nem que você adie mais uma semana de pré, segura mais um pouco, porque quando abre câmera, é tudo mais caro, tudo fica muito mais pesado. Tem a questão de aluguel de equipamento, Tudo. diárias do... Tudo já tá contando, né? Tudo. A diária de uma filmagem Catering. é um preço. A diária de filmagem é um preço, a diária de uma pré é outra, a diária de uma soft pré é outra. Então, por isso que a gente vai devagarzinho até chegar no momento. Quando chega no momento que não dá mais para adiar, aí, meu filho, você solta o trem e deixa ele correr. E aí, consertar o pneu dele com ele andando. Não tem o que parar. Troca o pneu com ele andando. Tem que trocar o trilho. Mas isso é bem verdade, assim, a gente dividir as funções é uma coisa que eu aprendi na primeira vez que eu estive numa produção grande, que foi quando veio uma equipe da HBO aqui fazer aquela série Alice, em 2008. Nossa, 2008. Como é que é o nome dela? Ela tá na novela A Andréa Horta. Horta. A Andréa Horta. E aí ela era a produção, não lembro, a Gulani Filmes. E aí ali que eu entendi que cada um tem que fazer a sua função. Tipo, o som só é som. Tipo, você não vai ajudar ninguém a enrolar um cabo, porque você vai enrolar errado o cabo do som. Sabe? Então, assim... Você não vai microfonar ninguém. Não, você não vai microfonar ninguém, você não vai bater nenhuma claquete, você não vai fazer nada. E eu fiz, assim, meu trabalho era a produção local de figuração, essas questões locais, né? E essa era a minha função, não tinha mais nada para fazer, assim, eu não podia... E ali eu aprendi que, realmente, dividir as funções, a coisa anda bem melhor. Anda de forma... anda certo, assim, não fica... Tipo, se eu vou ajudar aqui, eu vou dar mais trabalho para pro som se eu for me meter lá. Então, assim, quando a gente fala que a produção conversa com todo mundo, não é porque a gente trabalha com todo mundo. Né? Auxiliando todo mundo. A arte precisa de um monte de coisa, o som, a fotografia, mas não fazendo o trabalho deles, né? Fazendo o nosso. E isso eu aprendi lá, primeira vez que eu
peguei uma produção grande que eu entendi. E daí, lógico, depois a gente vai entendendo as outras, de acordo com o que a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo e conhecendo as outras funções e como que funciona. E não é difícil, mas é trabalhoso. Mas não é difícil. Agora, uma coisa que você perguntou sobre o cinema tocantinense, dessa primeira que o Emerson falou aqui do Boneco de Barro, que foi o quê? 2015? Por aí. 14, 15? Para hoje, né, 10, 12 anos depois, a gente hoje tem profissionais para assumir cabeça de equipe aqui. Né? A gente tem esse diretor de fotografia, direção de arte, direção de produção, temos executiva, temos os assistentes de direção, que antes tinham que vir de fora, hoje a gente tem aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, temos produtor de elenco. Então, o cinema tocantinense, ele cresceu, eu acho, na minha visão, assim, de 5 anos para cá, sei lá, 5, 6 anos para cá, de uma forma Sim. absurda, assim. Esse ano agora, 2026, a gente vai ter o estreia de um monte de filme que a gente fez aí nos últimos 2, 3 anos, vai sair esse ano. Nós começamos agora, estamos na pré de um filme. Pré de um filme que a gente vai rodar ele em maio. Então, assim, é muita coisa acontecendo e muitos profissionais aprendendo a fazer cinema. Intercâmbio, né? A importância do intercâmbio, sim, de você ter gente aqui. 5 anos atrás era impossível você falar assim, eu só faço cinema no Tocantins. Quem vai acreditar? E eu lembro na hora que eu falo assim, eu trabalho no cinema. Isso que a Raquel tá falando, lembra Você muito. Você trabalha mesmo? Lembra? Eles pensam que não é um trabalho. Não, se eu me pago. A Raquel também lembrou de uma coisa que falou de uma coisa que me lembrou. Na época que a gente veio fazer o boneco, a gente trouxe assistente de direção 1 e 2, terceiro era daqui, mas 1 e 2 era de fora. Continuista também era daqui de fora, fotógrafo era o Márcio daqui com a equipe dele. E direção de produção, a gente já tentou aproveitar uma daqui, que na época foi a Estela. E a gente tentou fazer mais ou menos. O que tinha aqui, a minha ideia era a seguinte: o que tiver em Tocantins eu vou aproveitar. Eu sempre gostei de trabalhar com a galera que estava começando e sempre gostei desse intercâmbio. Eu nunca tive medo de pegar uma pessoa e falar, vai que você dá conta. Para mim isso era interessantíssimo. Eu lembro que a gente tinha aqui a figura do eletricista para cinema não existia aqui. É diferente também. É totalmente diferente. E aí eu lembro que o Márcio, a gente fazia as entrevistas, não achava, encontramos um rapaz que ele tinha acabado de sair, ele era eletricista predial. Ele era da empresa de eletricidade, ele subia nos postes para ligar fio. Ele não tinha nada a ver com cinema. E ele começou a trabalhar com a gente. Começou a trabalhar, a gente explicando como é que funcionava, tal. 2 anos depois que eu voltei, porque depois do boneco eu fiz uma série chamada Amazon Fashion, que era sobre toda a parte de fashionismo envolvendo os produtos da Amazônia, né? E a base era aqui, a gente filmou vários lugares da Amazônia, mas a base era aqui, Jalapão e tudo mais. E a gente, quando ele voltou, ele chegou para mim e me agradeceu, falou, Emerson, graças a você, hoje eu estou empregado como eletricista de audiovisual, eletricista de cinema. Estava naquela produtora grande que tem aqui, que era institucional, que era a Public. Estou na Public como eletricista. Eu nem sabia o que era a palavra. Eu era eletricista predial. Ele chegou a me agradecer. Então, assim como ele, várias outras pessoas, a gente deixou um legado e pegou e aprendeu. E hoje está aí. Teve gente daquela época, a Beth, que trabalhou com a gente na arte. Tinha uma assistente dela também, que depois saíram daqui, inclusive estão fora daqui de Tocantins, e se dando mal bem lá fora, fazendo produção de arte, fazendo produção de objetos. Então, a gente, na época, a Raíssa, a diretora de arte, veio só ela e uma assistente. E eu falei, tem que aproveitar todo mundo aqui, vamos ensinar. E deu certo. Eu acho que os frutos não se colhem de imediato, mas o intercâmbio é muito importante. Sim. O Intramas foi muito isso, para um monte de gente. Eu já estou falando do Intramas de novo, mas é porque foi o que eu comecei, né? E deu abertura justamente para isso, né? O Justino trouxe pessoal de fora, pessoal muito competente, inclusive, né? E agora temos profissionais assim fantásticos que saíram de lá, eu inclusive. Inclusive a Gabi. Inclusive você. E a tua área é uma área escassa hoje no cinema. A área de continuidade é uma área muito escassa. Dificilmente você se especializando, você vai ficar sem trabalho. Tendo filme aqui, não tem necessidade de trazer outra pessoa de fora. Então eu acho que isso é importantíssimo. Tem umas áreas no cinema que eu costumo dizer que são meio biguás, assim. Uma delas é a continuidade.
É muito difícil achar continuista disponível no mercado bom assim, é muito difícil. Não, e é uma área muito difícil, né? Nem todo mundo quer fazer. E nem todo mundo quer. Mas problema. eu acho incrível, porque eu adoro. Eu não faria o que a Kel faz. É. Aí eu não faria o que você faz. Continuidade É nunca. por isso que eu acho, a gente tem que pensar Cada um faz a sua. existe uma coisa no cinema que as pessoas veem o cinema como arte, não tem nada de artístico. É super técnico. O trabalho. cinema não é arte, a arte é o filme. O filme, depois que você faz ele é uma arte produzida. Mas o cinema é indústria. Vamos botar isso na cabeça. É indústria. É por isso que precisa dos processos. É por isso que os processos precisam ser feitos um a um. Se você pular uma etapa, o resultado ruim vai vir lá na frente. Então, esquece o cinema de arte. Não existe cinema de arte. Existe filme artístico. Cinema, mesmo quando você faz ele de um formato pequeno, mambembe, ele é processo. E se não for processo, não funciona. É indústria. Agora que, sim, que eu tô trabalhando mais, assim, só com isso, a minha mãe é cinéfila, Só né? com isso, Só é com- ótimo. Não, é porque, assim... agora eu falo pra minha mãe, como é que minha mãe... É cineasta, né? minha mãe é cineasta, pra família inteira e tal. Pensa que é hobby, né? Acha que, assim, te pagam por isso? Não, faço de graça. Mentira, deixar claro. Mas a minha Pago, mãe... tá, gente? Tem cachê. tem, por favor. A minha mãe é cinéfila, né? Cinéfila, né? Que fala. Cinéfila. Cinéfila. E ela assiste, aí ela diz assim, agora eu assisto filme diferente. Porque ela fica Começa a imaginando observar, né? o trabalho que dá. Sim. Porque ela não tem ideia. Eu falo, às vezes a gente assiste um filme assim, eu falo, nossa, mãe, para fazer essa cena, a gente ficou 2 horas. E a cena tem, sei lá, 2 minutos. Nem isso, às vezes. Às né? vezes 30 segundos. Às de vezes cena. 30 segundos, 2 minutos é muito. Aí ela fica, meu Deus, ela fala assim, que já vê diferente, né? E aí agora também entende por que a gente fala assim, às vezes a gente fala assim, 2 milhões, 10 milhões, a pessoa acha que Pensa é que é muito, muito dinheiro, né? Nossa dinheiro. senhora, Mas, gente. cara, fica um dia no set e vê, no set mesmo, gravando, rodando, e vê que, Um bando de maluco correndo pra cima e pra baixo. com tanto que a gente trabalha, são 12 horas sem parar. Então a gente tem que entender que a gente... Fora 12 horas com equipe, dependendo do filme, 150 pessoas. Por aí. sempre Pra mais. E elenco, figurante, né? Às vezes é muito figurante que a gente tem que... Então, assim... O terror da continuidade, figuração. Então, assim, são muitas horas que a gente trabalha. E todo mundo que está ali, não está ali porque, eu amo, vou fazer isso aqui. Não, isso é um trabalho. É um trabalho. A gente dá trabalho pra caramba fazer. E depois, quando a gente vê na tela, a gente acha tão lindo, né? Que a gente até esquece o trabalho que dá. trabalho que dá. Uma coisa, voltando só a falar aqui da parte tocantinense da coisa, assim, desses últimos filmes que eu fiz, 2 que eu trabalhei, eram só pessoas do Tocantins, que foi o apoio cultural, que você também trabalhou com a gente, que é da Juliana, da Jubalina, e o Certo João Silvino, que é do Hélio Brito, que a gente fez em Natividade. Uma equipe, são 2 filmes com um orçamento bem pequeno, que é, como a gente fala assim, se 2 milhões é baixo orçamento, o nosso, então, era mini orçamento. Então, a gente não teve como trazer ninguém de fora, eram só pessoas daqui, equipe pequena, não deu nem 30 pessoas na equipe. E a gente foi para a Natividade, por exemplo, ficamos 15 dias lá, 20 dias lá. E só esse pouquinho que a gente ficou lá, esses dias, essas poucas pessoas, a gente movimentou a cidade. Hotel, restaurante. Natividade é um lugar com muito turista, mas, assim, as pessoas já sabiam. Você é do filme? Você é do filme? Então já estavam animados com a gente lá. Quando a gente foi embora, ficaram Em tristes. Araguaína também a gente teve isso. Em Araguaína a gente teve isso também. Então, e fazer com a experiência também de quando você vê uma equipe montada só com pessoas do Tocantins, que a gente vê que é possível, sim, fazer um filme com atores, com equipe, só daqui. Claro, se a gente tem um orçamento maior, é como o Emerson falou. Você tem Intercâmbio, né, de conhecimento. e aí o equipamento, tudo vai melhorando. Mas a gente consegue fazer também a se adaptar, né? Em vez de falar assim, não vou fazer porque meu filme custa... Tudo bem, se é um filme muito caro, mas se é um filme que dá para fazer dentro daquele orçamento, hoje a gente pode dizer que a gente tem equipe para isso aqui. E as pessoas estão até mais acostumadas, né? Quando a gente ficou em Itaquaruçu também gravando, a gente ficou 15 dias lá também direto,
o distrito inteiro sabia que a gente estava gravando, incomodando, fechando rua. Pedindo silêncio. Mas sabe que a gente movimenta aquela economia ali, como aconteceu em Araguaína. Só que Araguaína campanha política na época. Tava campanha apoio. A gente teve que esperar, comício e tal. Araguaína é uma cidade grande, né? A gente não chega a ter esse... não. Igual na... Não, e a gente gravou também, principalmente na chácara, né? Mas a população sabia que estava sendo feito um filme lá, sabia que tinha... Eles lotaram o cinema quando foi na pré-estreia, foi assim, bem... Foram lá assistir, e onde a gente gravou... Dá um orgulho, né? Lá em Araguaína, onde a gente gravou no bosque lá dos Buritis, as pessoas vão lá visitar para ver onde que foi feito o filme, olha que legal. Que massa! Ou seja, ela acabou ganhando mais ainda. O marketing ali foi feito, o primeiro filme de ficção da cidade foi feito aqui. Então, e é um lugar lindo, né? É um lugar lindo, e ficou muito bonito os cenários, né? Ficou lindo, ficou maravilhoso, aquele circo, tudo. Então, assim, as pessoas vão lá ver aquela onde árvore foi o gravado, o primeiro filme de Araguaína. Ó, e olha, ainda deixa um legado ainda lá, né? E é importante, repito, se o filme tem 10 milhões e eu tenho 1 milhão, você consegue sim, se você se planejar, se organizar, você consegue sim estar todo mundo ali. É o que eu te falei, ao invés de ter... Você talvez não consiga ter uma continuista com assistente, mas o continuista você vai ter. Você não... A única vez que eu tive assistente foi com o circo. Pois se você não tiver, talvez não precisa ter uma equipe grande de figurino, mas um figurinista e um assistente você tem que ter. Então, você está contemplando a cadeia inteira, é importante isso. É importante que o cara que faz, por exemplo, sei lá, que é o contra-regra. Aqui, por exemplo, em Araguaína, a gente tem um contra-regra só, que eu saiba. Araguaína não, aqui em Tocantins, aqui em Palmas, né? Então, é importante que a gente comece a formar outras pessoas. Sim. Porque, de repente, vai rodar 2 filmes ao mesmo tempo e você tem que trazer um de fora. E já vai começar. Foi o caso do Circo dos Sonhos, né? Sim, o circo a gente acaba... A Lei Paulo Gustavo, ela veio muito para isso, né? Chegou um momento que a gente não tinha mão de obra aqui. A gente tinha 2, 3 filmes rodando ao mesmo tempo. E aí a gente teve... Ano passado foi um atrás do outro para mim. E é muito bom isso, é muito bom. Só que assim, agora as pessoas precisam entender que Palmas precisa ter pelo menos 1 ou 2 produções por ano, seria interessante. Para não morrer também, né? Ficar o boom e de repente... porque senão as pessoas... Você incentiva as pessoas a entrar no mercado, a mudar a empresa, porque às vezes a maioria era MEI. Aí de repente a pessoa abre um ME para poder pagar imposto, você não vai ter perspectiva de trabalho. É difícil. A gente tenta incentivar e dizer, olha, vai funcionar, vai ter. E a gente espera que venham mais editais aí, né? Do governo, de quem quer que seja, porque precisa, né? Fomento, né, nesses lugares pequenos, quem tem que fazer é o governo. Não tem outro jeito. Até você crescer, até você mostrar que veio, alguém tem que apostar em você. E quem tem condição de fazer isso é o fomento. A gente vê o Nordeste, Recife, principalmente, que antigamente era pequeno e hoje em dia está um dos maiores... O maior orçamento de audiovisual do Brasil está lá. E, se eu não me engano, a melhor pós-produção de som... uma das maiores, uma das melhores é de lá. Eles investiram, trouxeram gente de fora para poder fazer intercâmbio, abriram novos estúdios. Então, sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, que ainda é o maior boom da produção audiovisual, é São Paulo e Rio, isso não tem a menor dúvida, mas o Nordeste não perde, não, muito longe não. Eu acho que Palmas tem... Não, lógico, né? Temos muita coisa para caminhar ainda, a gente está muito engatinhando, né? Mas eu acho que tem possibilidade do cinema, do audiovisual crescer demais aqui ainda, né? Tem de muitos filmes, porque também a gente estava falando das produtoras que vêm gravar aqui, né? O ano passado eu fiz a produção local também de um pessoal que estava gravando em Itacajá, com os Craôs. O técnico de som era o Diogo Goltara, que fez, ele que me indicou pro pessoal. Que vai estar com a gente no Termesse. Ele é maravilhoso. O Diogo, que é, né, o nosso técnico aqui. E ele que me indicou, eu fiz a produção local, né? Era um pessoal que estava... uma produção Brasil, Portugal, Entre Filmes e Quarta-feira Filmes, o nome das produtoras. E eles estavam gravando uma ficção lá nos Craôs, em Itacajá. Já é a segunda vez que eles vêm gravar aqui. Eles gravaram já o outro filme, A Flor do Buriti, que já foi para Cannes, já ganhou... Tá na Netflix. Tá na Netflix, que o Diogo também fez o som, inclusive foi premiado com esse filme. E a mesma... É o primeiro dele.
Hã? E foi o primeiro. Foi o primeiro que ele fez? Foi. E aí a galera voltou para fazer lá em Itacajá, né? Então, o Tocantins não é só Jalapão. Tem muito... Galera vem para cá e só Jalapão, Jalapão. Não, é lindo, beleza, mas tem outros Se eu não lugares... me engano, o Alô Rodul foi na Ilha do Bananal, não foi? Eu acho que foi. Não lembro. E aí eu vi um pedacinho assim que eles mostraram, que lindas os cenários. Então não é só Jalapão. Não, tem lugares Não, Taquaruçu, lindíssimos. gente. Taquaruçu. É porque o custo também de produção para filmar no Jalapão é a mesma coisa que você Altíssimo. filmar na Avenida Paulista. Tipo, em termos de custo Você mesmo. fecha uma cachoeira. É um negócio complicado, assim, né? E aí, e Pra lá... chegar também, né? Tudo é E esse complicado. pessoal que foi para Itacajá, a equipe ficou, uma equipe pequena, claro, né? Ficaram lá, sei lá, 6 meses em Itacajá. Eles movimentam. 6 meses, Foram mais ou menos caramba. isso. Eles Não, o Flor de Buriti foi um ano, né? Foi um ano e meio lá. Então, movimenta, olha o tanto que movimentou a cidade, além de ter deixado o primeiro cinema indígena. Quase fui. Ai, não. O primeiro, esse é legal de falar, que é o primeiro cinema indígena que foi construído com o orçamento do filme, ficou uma contrapartida, o pessoal os indígenas pediram para que na comunidade ficasse uma Sala de cinema. sala de cinema. Legal, isso é ótimo. Sim, Então lá tem o realmente. primeiro cinema numa comunidade indígena do Brasil, tá lá em Itacajá, lá eu não sei o nome da comunidade. Isso é uma contrapartida importantíssima. Olha que legal. E eles que pediram, né? Lá no Flor do Buriti teve uma outra contrapartida. Então, e lá eles pediram um cinema. Então, assim, eu lembro que eu fui comprar o som aqui para mandar para lá. Foi o projetor, as coisas assim. E tem um cinema lá. Então, assim, o cinema deixou Um legado. um cinema eterno lá para a galera assistir. E acaba que esse cinema pode fazer com que outras pessoas, até Sim. mesmo os indígenas, se Começa interessem assim, pelo cinema. Porque eu eles vão se comecei a ver, me né? interessar porque eu era cinéfilo. Assisti Não, e eles vão se ver, né? Eles vão assistir o Flor do Sim. Buriti, depois eles vão assistir o outro. Eles vão se ver também na tela, porque é uma ficção gravada com os craôs. entendi. Não é um documentário. Assistam o Flor do Buriti que vocês vão gostar. É mais ou menos aquilo também, né? E aí mesma premissa. E é aqui no Tocantins. Então, o Tocantins tem um monte de lugares, né, para filmar. Por isso que eu acho que a gente tem uma possibilidade de ir muito longe no audiovisual. Muito longe. A gente tá cenário que não falta, né? ainda tem muita coisa. Tudo aqui pode ser cenário, gente. Olha essas prainhas que a gente tem aqui. As prainhas igrejinhas, que cidadezinhas. com carinho, tá, gente? Não é O quê? diminuindo. As prainhas, as não igrejinhas, as pracinhas. Não, Porto Nacional, a gente gravou o Julgamento de Arlete. Sim. O primeiro plano que foi feito foi com a igreja Nossa Senhora das Mercês. Natividade. Aquela igreja de pedra, né? Maravilhosa. Sim, maravilhosa. Linda. Natividade, e a gente é uma gravou. comédia, mas tá lá a igreja. E a gente sente, principalmente quando a gente é meio carente do áudio. Se vê na tela, né? Se vê na tela, se vê representado. Sim, um sotaque. Sim. Uma paisagem. Uma paisagem. Um de verdade. Quando saiu o Sérgio João Silvino, é uma história real, né? É um docudrama, né? É um docudrama do Hélio Brito, que aconteceu em 70, 71, na virada do ano. E que aconteceu em Natividade. Então, quando a gente foi gravar lá, a prisão onde o João Silvino foi preso, tá lá, é exatamente aquela. Vocês gravaram lá? Lá onde ele morreu. Ai, que massa. Onde ele se matou. Não, gente. Que foi na época da ditadura. O que massa é o local, não? Sim, claro. Depois, se você... acredito que vai sair logo, aí você anuncia aqui quando o filme tiver... Com certeza, Hélio já está convidado. Para falar do filme. É um filme que conta uma história. E a gente foi lá em Natividade. Cara, Natividade é super cinematográfica. É uma cidade tombada, né? A cadeia lá é tombada. Então, a gente gravou dentro da cela que ele se matou. Porque era ditadura, né? Foi na ditadura. Então, tá lá tudo, o pilar. Lógico que muda, né? Muda um chão, uma coisa. Mas aí a arte se vira e a Érica resolveu lá. Mas tá tudo lá. Então, assim... E não é a primeira vez que gravo em Natividade. A Netflix já foi lá gravar uma série. Então, a gente gravou na Atividade também um dos episódios
do Amazon Fashion foi gravado Foi lá, né? Tem muita coisa Na aqui. atividade A é gente foi, bem a assim. gente foi, gravou Biojoias, gravou toda Ah, aquela lá tem. Isso aqui é de lá. exatamente, gravamos Isso aqui é de lá. Capim Dourado, toda essa parte. Toda foi feita. Nossa, o Tocantins tem, além de cenários, né, belíssimos, Histórias boas. histórias boas, e agora a gente Até tem... aquelas ruínas também, que são, na atividade tem Sim, aquelas ruínas, que é lindo para filmar. Ah, da igreja lá, Da né? igreja. É lindo lá. Inclusive foi gravado, né? A parte documental teve Sim, um pedaço que foi gravado lá. na ficção também. Na ficção Passa também? na frente um cortejo lá. Mas e aí, além da gente ter tudo isso, hoje a gente tem os profissionais, né? Então, hoje, claro, lógico, se vier uma equipe, uma produção de fora, que já traz os seus chefes de departamento, mas aqui eles vão encontrar gente para trabalhar em todos os departamentos e acontecer como acontece muito. Faz o intercâmbio e aprende, a gente aprende. A primeira vez que eu tive contato com o cinema foi pessoas de fora que vieram aqui. E ainda estava gravando em película. E eu nunca tinha visto película. Ah, esse filme que eu trabalhei agora em Itacajá é película também. Foi gravado em Sério? película. Uhum. Gente, como que faz uma edição? Deve ser difícil. Bem... Aí tem que pegar os Sai negativos, muito mais caro, né? colocar, Não dá pra você ficar despacha para... repetindo muito. Hoje tem que despachar para fora do Brasil para revelar e tal. E aí foi a primeira vez também que eu vi eles gravando em película, né? Lá, esse em 2008, né? Esse da Alice. Da Alice? Não, Da Alice. Nosso Nossa, último filme. Nosso último filme que ganhou o Oscar foi em película, gravado tudo em película. Ainda estou aqui. Tem muita gente que dá trabalho com película. Caramba. Só que dá muito, Dá mais muito, caro, dá muito caro. mais trabalho. E tem que mandar para fora e... Tem algumas pessoas que ainda tem, mas não dá para fazer, finalizar Você tudo, tem né? que... E geralmente mandar por portador, você não dá para confiar em correio, transportador. A gente tem problema de abrir, porque é raio-x, né? Abrir a lata e tal. Então, é bem caro, mas é... Queimar o filme. Queimar o gente. filme, Queimar o filme. literalmente. Eu nunca filmei com película, eu conheço o processo, porque por estar feito de cinema e tudo mais, mas eu nunca filmei com cinema. Quando eu entrei já era moderno. Digital. Sou mais jovem que você. Não dá pra fazer um filtrinho ali, não, gente? Eu não sabia como era. E aí, aquela coisa de se meter na coisa dos outros. Na verdade, eu era produtora de figuração, né? Local, assim, bem. Mas aí eu via, eles tiravam o pessoal, os assistentes de câmera, e botavam em isopor, assim, para ficar numa temperatura, ainda mais aqui no Tocantins, né? Porque 45 graus. É fácil de queimar, né? Eles tinham que botar meio que no isopor ali, acho que se tinha gelo, eu não lembro. Aí eu perguntei para um que com boa vontade me explicou. Não, é película. Tá gravando em filme, né? Então, tipo, tem que tirar no escuro, eles tiram 35 milímetros. e tá dentro do Gente. isopor. Quando era Super 8, aí que eu sei, né? Imagina. Mas assim, bem interessante, eu achei, na época, né? Mas foi a única vez que eu tive contato, assim, que eu vi. E agora, de novo, o ano passado, que eu pegava os negativos que vinha de Itacajá pra ir pra fora do Brasil. Bitola, né? E aí pegava, botava na geladeira. Eu ia ficar morrendo de medo de segurar um trem desse. Já pensou se queima, alguma coisa assim? E eu que levei os últimos. Porque eu acho que, tipo assim, logger já é uma responsa muito grande. Que você sai lá, pra quem não sabe, o logger é quem pega O cartãozinho. o cartão e baixa no computador. Daí, o logger já é uma responsabilidade. Bem aquele momento ali, se der algum problema no cartão, perdeu toda uma diária, praticamente. Agora, você imagina a película. Não, eu levei... Você foi fazer? Você foi levar? Eu levei as últimas latas desse filme do ano passado para Lisboa. E acho que eram 16 ou 17 latas, não lembro. E assim, eu fiquei tão tensa, tensa. Porque não pode passar no raio-x, então tem que abrir. Não pode abrir as latas também, eu tinha que mostrar lá em Guarulhos. Então, assim... Mas o medo de eu, sei lá, perder... Até o avião cair, sabe? Perder o filme, tipo... Não, mas o avião caiu. É uma loucura. Se o avião caiu, você já vai estar morto. É uma loucura, porque você não tem cópia, né? Mas, porra... Porque diferentemente dos HDs, a gente tem uma cópia de segurança, 2, 3 cópias de segurança. Ali não. Não tem, né? Ali não tem, né? Não, ali não tem, assim... Eu fiquei muito tensa. Até eu entregar para um outro portador que levou para a Romênia, eu falei, bom, agora já não é mais comigo. Mas até eu chegar lá... Eu fiquei muito tensa, porque era o final do filme, a equipe já tinha ido embora de Itacajá, era eu. Ou seja, não ia montar o filme, né? Ou eu. E aí qualquer coisa. Essas bitolas não ia montar. Assim, se eu perdesse, eu já ficava por lá. Porque daí ninguém me achar, né?
Mas não, deu tudo certo, graças a Deus. Mas não tem cópia de segurança, né? Quando você tá ali no cartão, você tem a cópia de segurança. Ali não. Então, a película é muito interessante. E a produção de trabalhar com película é muito mais trabalhoso, né? Porque eu acredito até também que você assiste ali no vídeo assiste as cenas, na película é só aqui e tal. Então, tudo é bem... Nossa! Imagina a continuidade. É tudo mais difícil. Eu fico pensando na continuidade de porque antigamente eles faziam... No eu dedão, estava né? estudando, era... desenhando. Sim. Eu Era falei... storyboard, né? Era. Era pra gente falar de storyboard. Aí eu olhava assim, gente, eu nunca ia fazer continuidade nessa época, porque desenhar pra mim não ia dar certo. Mas é isso. Dá trabalho, né? Por isso que a gente tem que... O glamour é só ali na hora que o filme tá pronto no cinema. E olhe lá, né? Porque dependendo ainda você tem que... Deixa eu perguntar uma coisa. Kel, você já foi citada aqui várias vezes, né? O Emerson acabou falando um pouco de como ele começou. Eu queria saber de você, como que... Porque desde quando a Muniz veio, todo mundo já falou de você, porque já trabalhou com você. Hoje a gente gravou um episódio com o André, que vai sair na quarta... Não sei quando vai sair, mas aí hoje a gente já gravou um episódio com o André. Vai sair um dia aí? Vai sair antes desse episódio. E ele comentou sobre você, que começou com você. Como foi pra você começar no cinema, assim? Vixe. Porque eu sei que você fez a faculdade de comunicação. Isso, eu fiz publicidade, propaganda com o André, com o Andrezão. Ele estava na turma na minha frente, assim, mas foi no mesmo ano, eu entrei em 2002. E Eita, lá... conta a idade. Faz muito rápido, faz muito tempo. Faz mais de 20 anos. E aí, quando eu estava na faculdade, também ali conversando com o André e tal, o André muito do cinema também, comecei a me interessar, e também por causa que a minha mãe gosta muito de cinema. E aí eu fui entendendo como é que fazia cinema. Isso lá em 2002, 2003. Só que eu achei muito trabalhoso. E eu pensei, não, vou ficar só assistindo, isso aqui dá muito. E principalmente quando eu vi que era repetida as cenas. Repetia. Faz um take aqui, outro take aqui, outro plano e muda. Uma câmera só. Eu falei, não, isso aqui não, vou só assistir mesmo. Mas aí quando eu saí da faculdade... Aí em 2004 eu fiz um curta-metragem de animação, que eu fiz a narração dele, que chamava A Família que Morava na Impressora. Cheguei até prêmio com esse filme, que o André editou. Inclusive, ele comentou sobre A família é bem famosa, né, tem mais de 20 anos. E aí, quando eu saí da faculdade, o primeiro trabalho que eu consegui, né, fora da faculdade, foi numa produtora de vídeo. Então, isso em 2005, eu terminei em 2006, né? Então, eu acabei trabalhando com produção de vídeo, né? Então, ali já contato com audiovisual. Aí eu conheci a Eva Pereira, em 2007, por aí. E aí foi quando o pessoal veio fazer essa série Alice aqui. E a Eva acabou me indicando, não lembro como é que foi direito, para eu fazer a produção de figuração. Eu fui sem ter ideia do que era. E a partir dali... Já tinha Google, né? Já tinha Google, vai dar uma googada no... acho que nem tinha Google ainda. Já tinha em 2008? Tinha, Maria. Tinha, né? Mas acho que alguém me explicou Era rudimentar, mas tinha. Porque quando falaram, Gabriela, vamos ser continuista? Google. Sabia nem o que era, tinha noção, mas eu fui no Google e vamos. Mas aí, depois dali, eu só fiquei... Aí foi isso, foi acontecendo as coisas. Aí eu comecei a estudar roteiro também. Eu fui para Lisboa, estudei roteiro lá. Quando eu voltei de Lisboa, o primeiro trabalho que eu arrumei foi na TV Assembleia, para ser roteirista e produtora. Então, mesmo que eu não queria, os trabalhos que apareciam era na área de vídeo, de audiovisual. Aí eu fiquei lá, escrevia os programas e tal, e produzia. E aí eu tive um período em que eu não trabalhei, que daí eu saí, fui trabalhar em outras coisas, fui ser servidora pública, achei bom, porque você tem o salário... Você tem salário todo mês, todo mês, tá garantido. Bem bonitinha. Trabalhando ou não.
trabalhando ou não, com 40 dias de férias, não posso falar, mas enfim, maravilhoso. Aí eu lembro que o André foi um dia conversar comigo, amiga, volta, não sei o que. Eu falei, não, Não. eu tenho todo mês um salário. Quando eu fui demitida, o primeiro convite que eu tive foi do Justino, do Lucas Justino, para eu Pra fazer o Entramas. Entramas. Como diretora de produção. Como diretora de produção. Aí lá vai eu de novo. Aí já voltei Volta o aqui. cão arrependido. Volta depois de 4 anos sem fazer nada. Mas eu sentia falta de produzir, de estar num set, de fazer alguma coisa E assim. veio um atrás do outro, né? Porque veio depois o apoio. Aí foi Cultural, o João Silvino, o seu curta, o Match. Aí veio o Circo dos Sonhos, documentários que... O de Itacajá. Aí veio o de Itacajá, enfim. Da Germana. O documentário com a Germana. E agora o Quermesse, que também é da Jubalina, que é uma amiga minha já há mais de 20 anos, a Ju, e a gente... Eles 20 comentaram não, que vocês menos. começaram juntos também, a Ju. Eu e a Ju, a gente se conhece em 2007, eu nem lembro mais. Tudo é 20 anos, né? Depois dos 40, né? Tudo você joga 20 e vai. Né? Joga mais ou 20 que menos vai. 20. 20 e vai. Se não tá lá, tá perto, já passou. Se não lá foi 30. Isso, a gente já joga nos 20 ali. Então, eu e a Ju, e eu fico muito feliz de ter feito, por exemplo, o apoio cultural com a Ju, porque a gente é amiga há muito tempo e vê ali a gente, né, os sonhos que vão se tornando realidade, né? Porque a gente falava disso lá As em 2000 e ideias, tarará, e agora ela tá lá fazendo filme, dirigindo, roteirizando. Ela é uma excelente roteirista também. É ótima pra comédia. Ótima. O Quermesse agora promete muito esse filme que a gente vai fazer esse ano. Eu adorei. Então, assim, eu acho que... E é isso. Aí eu espero que continue assim, né? Daí teve uma época também que eu quis passar em concurso. Queria passar no concurso, um trabalho Vamos garantir. Uma coisa bem simples, carimbar algumas coisinhas assim, sabe? Protocolar, uma coisa bem trabalhada das 2 às 6. Mas aí não tá rolando. Então... Enquanto não rola, a gente está aí. Continuar no audiovisual. Estamos aí no audiovisual, enquanto tá. E Deus queira que a gente continue bastante, porque Tocantins, eu acho que esse nome aqui que a gente colocou agora, Tocantins em Cena, para a gente viver o cinema tocantinense cada vez mais. Gente, nosso papo já está chegando no fim. Passou muito rápido. Muito rápido. Tá quanto aí, Fernando? 52. Já tá chegando. Caramba, nossa, a gente tá 50 minutos conversando. A gente fala pouco, né? Com certeza. E quando a gente fala de cinema... E a Raquel falou que eu não queria falar, que tava com vergonha de falar. Aí engata a primeira e vai. Engatou a primeira, foi... Não, na hora eu falei, Raquel, vamos. Ela, não, mas eu não quero ir sozinha. Eu falei, tá bom. Nunca. Aí engata a primeira, vai. E é fluido, assim. Gente, esse podcast é justamente pra gente enaltecer nosso cinema, tanto o cinema tocantinense, né, principalmente, mas o cinema nacional, para as pessoas entenderem que nós somos uma indústria que está crescendo cada vez mais. A gente vê pelo Ainda Estou Aqui, no ano passado, e agora o Agente Secreto. E os nossos, o Entramas foi para Bangladesh, quase que eu não consigo falar, que é o Festival de Bogura. E a gente está aqui para mostrar sempre que estamos em cena, estamos lutando cada vez mais. Eu queria saber se vocês têm algumas considerações finais para fazer, alguma coisa, ou... Eu acho que é importante lembrar de toda essa galera que produz aqui, sabe? Que está levando o Tocantins para fora, no sentido de levar as histórias, levar toda a situação. E aí você vê muita gente que já tem feito alguma coisa. Tem a Eva, que é uma batalhadora, assim, que está sempre lá fora, brigando pelo Estado, pelas coisas. Ela é uma diretora política, que ela é muito política nesse sentido, né? Não da política no sentido, mas da política do audiovisual, sempre defendendo. Aí tem muita gente que tem feito muita coisa aqui. Eu acho importante que a gente entenda que é tudo o começo, mas eu acho que tem que mostrar, tem que se mostrar lá fora, tem que dizer, olha, estamos aqui, nós também conseguimos, nós também vamos conseguir. E eu adoro o povo daqui, adoro estar aqui, é quente. Mas está fresquinho agora. Mas eu estou bem acostumado já a ficar aqui, eu acho que
Eu gosto do Tocantins. É um estado que me acolheu muito bem. Que bom. Graças a Deus. Espero voltar outras vezes. Que bom. Estaremos aí produzindo. Já é daqui, já. O Emerson já é tocantinense. Não, eu acho que... Eu concordo com o Emerson. Acho que a gente tem que... Agora é só andar para frente. A gente já como é que é a palavra, gente? Cresceu tanto o cinema aqui, então agora a gente tem possibilidade. É só para frente. A gente tem que continuar torcendo para que as políticas culturais continuem vindo para cá, para que a gente consiga ter os editais, que a gente consiga produzir e trazer cada vez mais gente para trabalhar. Porque cada vez mais profissionais, atores também, porque os atores... Tem muito ator bom aqui no Tocantins, que estão se especializando do teatro, que estão indo para o cinema, e são muito bons. Então, eu espero que daqui 10 anos eu volte aqui no seu podcast. Não, vai voltar daqui 10 anos, não. Não, Vai demorar tanto assim, não. Mas para que a gente já esteja num nível 10 vezes maior do que a gente está certeza. hoje, com muitos filmes já e tal, e já indo para Cannes. A gente vai lembrar de quando a gente foi em Cannes, entendeu? Né? Que delícia. Quem sabe, né? Quando O foi sonho é indicado, alto. quando foi indicado para os prêmios fora. A gente vai andar muito, é isso que eu espero. Esperamos. E obrigada, Gabi, pelo Obrigado convite. você pelo convite também. Eu gostei muito de vir aqui. Obrigada, amiga. Hoje a gente vieram 2, mas as próximas vezes eu vou chamar só um, que aí a gente alonga a conversa Mas já maior. tá bom. Produção é aquilo que eu te falei, né? Enquanto tiver tudo certinho. Você lembrou ainda, né? Que existe produção. Mas Ainda que lembrou, né? Normalmente a gente só lembra quando é para fazer alguma coisa. Mas se já tiver feito, não precisa chamar. Não vem mais. Tá bom já. Não, mas eu gosto de mostrar cada função, porque existem várias possibilidades no cinema. A gente não fica só na câmera, ou no roteiro, ou na direção. A gente tem várias possibilidades de trabalho. E é um trabalho que é, pelo menos para mim, e eu acredito que para vocês, é muito prazeroso de realizar. É A bom. gente sempre acaba falando, não quero mais. Não quero Quando mais. Aí depois quando já tá acabando, já tá procurando o outro. Já estamos, a gente saudade do que passou e já querendo o outro, né? O luto pós-7. É real. Gente, muito obrigada por terem aceitado esse convite. Fico muito feliz de conversar com vocês. Obrigada, E é Gabi. isso. Obrigada. Até o próximo episódio.